As luzes piscam, chamativas, como vagalumes aprisionados em um vidro. Cada cor, cada som da máquina parece sussurrar promessas de fortuna. É nesse instante que muitos acreditam estar diante da oportunidade de suas vidas. Mas, na verdade, é a entrada de um labirinto sombrio, onde poucos conseguem sair intactos. Se essa cena já mexeu com você, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Essa mensagem pode alcançar alguém que está prestes a cair nessa armadilha. No começo, é apenas uma moeda, um gesto inocente, uma curiosidade. O som metálico girando no tambor da máquina. E então, o inesperado. Vitória. O sistema sabe como recompensar. Ele dá a sensação de poder, de conquista, de sorte divina. Mas por trás do prêmio existe uma armadilha preparada para capturar não apenas o dinheiro, mas a alma. O jogo não se apresenta como inimigo. Ele se veste de festa, de alegria, de companheirismo. A música, as risadas, os brindes. Mas enquanto você sorri, ele se infiltra. Como um veneno adocicado, começa a corroer a disciplina, a paciência, a humildade. Virtudes que antes eram sólidas se tornam frágeis diante da promessa de multiplicar riquezas em segundos. A primeira vitória acende a chama, mas não é uma chama pura, é o fogo da ganância. O homem já não joga por diversão, mas por desejo de ter mais, sempre mais. O olhar já não é o mesmo. Perde o brilho da simplicidade e ganha o reflexo sombrio da cobiça. É nesse ponto que o jogo deixa de ser passatempo e se transforma em prisão. Logo vem a queda. O mesmo jogo que deu, agora tira. A moeda se perde, o prêmio se dissolve. Mas, em vez de parar, a mente encontra justificativas. Foi azar, amanhã será diferente. O coração, já contaminado pela cobiça, se recusa a aceitar a derrota. É assim que começa o ciclo, onde cada perda é combustível para mais destruição. A cada derrota, o jogador promete a si mesmo: só mais uma aposta e vou recuperar o que perdi. Mas o jogo não devolve, ele exige, e quanto mais se joga, mais distante se fica da vida real. O ciclo se fecha. É como estar preso em uma roda giratória, incapaz de sair, girando até perder o fôlego. Para manter o vício escondido, surgem as mentiras. A desculpa para justificar o dinheiro que falta. A história inventada para explicar onde esteve. A verdade se torna incômoda demais, então é enterrada sobre camadas de engano. Mas cada mentira é um tijolo levantado entre o jogador e sua família, entre ele e a sua fé. No começo, o jogador ainda ora, pede sorte, pede proteção, mas com o tempo o silêncio se torna ensurdecedor. Não é que Deus tenha se afastado dele, é ele quem se afastou de Deus. A ganância ocupa o espaço da fé, e a voz interior que antes o guiava agora é abafada pelo tilintar das moedas que nunca chegam. A esposa percebe. Os filhos sentem. O lar, que antes era abrigo, torna-se campo de guerra. As brigas começam pequenas, mas logo explodem. O olhar de desconfiança, a ausência à mesa, as contas atrasadas. A família se desfaz em silêncio, pedaço por pedaço, enquanto o jogador insiste em acreditar que tudo vai melhorar com a próxima aposta. A vida sempre dá sinais. O amigo que aconselha, a esposa que suplica, a consciência que grita, mas a ganância fala mais alto,
A sorte vai virar, só mais uma chance. Ignorar os avisos é o caminho mais rápido para o abismo. Mas é exatamente isso que o vício faz. Ensurdece a alma para tudo que realmente importa. Quando o dinheiro acaba, o jogador encontra novas formas de apostar. Empréstimos, cartões estourados, favores cobrados. Mas o jogo é um poço sem fundo. Nada é suficiente. A cada rodada, a dívida cresce como uma sombra que engole o pouco de dignidade que ainda resta. As dívidas não são apenas números em uma tela. Elas têm rostos, vozes, ameaças. O jogador passa a ser perseguido por aqueles a quem deve. Amigos se tornam inimigos. Credores batem à porta e a vergonha começa a tomar forma física. É o momento em que a queda já não é mais secreta. Agora, o mundo inteiro pode ver. Não há como esconder para sempre. A notícia se espalha, vizinhos comentam, colegas de trabalho cochicham. Aquele que um dia foi respeitado, agora é visto como tolo, como viciado. O peso da humilhação pública é mais cruel do que qualquer dívida. É a reputação desfeita diante de todos, como vidro quebrado que jamais volta a ser inteiro. É nesse ponto que muitos percebem. O jogo não destrói apenas o bolso. Ele destrói a alma. A esperança some, a alegria se apaga e o jogador começa a acreditar que não há saída. O fundo do poço não é a falta de dinheiro. É a perda da própria identidade, quando o homem já não sabe mais quem é sem o vício. Nessa escuridão, até a fé parece morrer. A oração já não faz sentido. A luz parece distante demais. O coração se sente abandonado, quando na verdade foi ele que se distanciou da fonte. O jogo não é apenas uma perda material. É uma corrupção espiritual. É a morte lenta da fé. Uma noite sem estrelas. Mesmo nas noites mais escuras, uma pequena voz ainda insiste em sussurrar. É a voz da consciência, da alma que clama por libertação. O jogador, cansado de fugir, começa a ouvir. Não é fácil admitir a fraqueza, mas é nesse momento que nasce a verdadeira força, quando se reconhece que sozinho não é possível vencer. A verdade chega como um golpe, mas também como libertação. Admitir, eu estou perdido. Reconhecer que a ganância destruiu a família, a fé e a paz. É doloroso, mas é o início da cura, porque só se pode reconstruir aquilo que foi exposto. A verdade liberta, mesmo quando arde. Ele decide buscar ajuda. Pode ser um amigo, um pastor ou um grupo de apoio. O importante é dar o primeiro passo fora da escuridão. A estrada da restauração é longa, mas cada passo em direção à luz já é uma vitória contra o vício que tentava mantê-lo preso. Aos poucos, ele começa a reconquistar o que perdeu. A confiança da família não volta de um dia para o outro, mas cada gesto de honestidade, cada pedido de perdão é uma ponte reconstruída. O lar que estava em ruínas começa a ganhar novas paredes, novas janelas, um novo futuro. Ele volta a orar, mas dessa vez, não para pedir sorte nos jogos. Ora para pedir força, para agradecer pela chance de recomeçar. E na medida em que as palavras saem, o coração encontra paz. A fé retorna como uma chama renovada, mais forte do que antes, capaz de iluminar até as cicatrizes mais profundas. Não é apenas uma história,
Ao redor do mundo, milhares vivem o mesmo ciclo. Um amigo que perdeu tudo em apostas, uma mãe que viu a confiança de seu filho se desfazer. Cada história é um espelho, refletindo o perigo silencioso que a ganância representa. O jogo não escolhe classe social, cor ou crença. Ele destrói a alma de quem cede a seus encantos. Honestidade, paciência, generosidade, fé, todas virtudes corroídas pelo desejo de ganhar rápido. A ganância é uma sombra que se infiltra silenciosamente, transformando pequenos deslizes em grandes rupturas. É uma ferrugem que ataca o caráter, deixando apenas uma versão fria e egoísta do que antes era humano e íntegro. Quando o coração é tomado pela cobiça, a espiritualidade desaparece. Ora-se para a sorte, não para a luz. O ego substitui a humildade, e a fé se torna instrumento, não alimento da alma. Mas ainda há chance de despertar, reconhecer que tudo que se perde materialmente é passageiro, enquanto a alma é eterna. A transformação é real para quem se dispõe a lutar, buscar apoio, perdoar a si mesmo, reconstruir relações. Cada passo é lento, mas cada passo fortalece. O que parecia impossível torna-se realidade para aqueles que se permitem ouvir a voz interior e seguir a luz, mesmo em meio às sombras. A história que você viu é um alerta e uma lição. A ganância pode enganar, destruir, corromper, mas a alma sempre pode ser resgatada. Escolha a virtude, escolha a fé, escolha a luz. Não espere o fundo do poço para perceber o valor do que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no próximo passo e siga nossa jornada de transformação. Juntos, podemos espalhar luz onde há escuridão.